Amém, boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês, né? Mais uma vez, a gente está participando juntos aqui de uma série que foi para nós assim um motivo de muita gratidão. Sempre falo que é muito difícil fazer uma série, né? E sempre quando não tem uma boa ideia, a gente não faz mesmo, mas quando a ideia é boa, vale a pena fazer, vale a pena estudar, né? E nós estamos aqui conversando sobre uma série chamada Perfil, né? A gente percebeu que nas nossas pregações, sempre muito centradas em Jesus e sempre usando Jesus como centro e também como todos os exemplos, parece que aquilo ficou meio difícil demais, porque é aquela frase que todo mundo fala, não, Jesus é Deus, Jesus não conta, né? E para nós, assim, a gente buscou então um jeito de usar a Bíblia e motivar pessoas a viverem o Evangelho assim como ele tem que ser vivido. Então a gente está usando essa série, Perfil, conversando sobre vários personagens que viveram os seus desafios e foram assim bem-sucedidos nos seus desafios, sendo eles totalmente diferentes, né? Então nós conversamos já sobre Jonas, foi muito legal, o Berna que falou, e na semana retrasada a gente conversou sobre o Moisés, foi o Gui que falou, também foi muito interessante. E hoje a gente vai conversar sobre o Estevão, né? O Estevão é, assim, um dos personagens que eu mais gosto da Bíblia, né? Já falei disso, brinquei sempre com o fato de que se eu tivesse um filho, chamaria Estevão, né? Carol nunca provou isso e não seria Estevão por causa dela, mas não é nem menina, não é nem menino, né? Então não teve nem essa treta, né, para resolver. Mas a história de Estevão se encontra no livro de Atos. Você pode até ir abrindo a sua Bíblia aí. Ela acontece do capítulo 6, no versículo 1, até o capítulo 8, pelo menos assim, até o versículo 3 do capítulo 8. Obviamente que a gente não vai ler o capítulo 6 inteiro, o capítulo 7 inteiro e uma parte do capítulo 8. Eu quero ler com vocês aqui apenas o capítulo 6, versículo 8, mas eu quero deixar assim, logo de cara, uma lição de casa mesmo, que seria vocês lerem hoje mesmo o capítulo 6, o capítulo 7 e o capítulo 8, como assim um complemento do que a gente está falando aqui, para a gente não ter que gastar todo o nosso tempo lendo esses 3 capítulos. Então, nós lemos um versículo só, e no decorrer aqui do nosso estudo, a gente vai compartilhando outros versículos. Então, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Amém. Vamos orar? Baixe sua cabeça aí mais uma vez, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, já cantamos aqui coisas grandes a respeito do Senhor, porque nós acreditamos mesmo no Senhor, acreditamos no Teu amor, na Tua graça, no Teu poder, na Tua bondade, e nós queremos assim pedir para o Senhor de uma forma muito especial, que o Teu Espírito ilumine os nossos corações, abra o nosso entendimento. Nós necessitamos do Senhor. Todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, como esse povo do Senhor, nós nos reunimos como quem tem grandes expectativas de ser formado pelo Senhor, de ser assim formatado pelo Senhor. Então nós te pedimos em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha no nosso meio, da forma como o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, e que Ele traduza ao nosso coração todas as coisas necessárias para que saiamos daqui um pouco mais conscientes e um pouco mais preparados a lidar com os nossos desafios. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, o que está acontecendo aqui? Só um panorama rápido da questão do livro de Atos, né? Nós estamos em Atos, obviamente Jesus ele tinha morrido e ressuscitado, e ele disse para os discípulos que eles teriam que ficar em Jerusalém, no capítulo 1 de Atos, né, mais famoso, versículo 8, eles deveriam ficar em Jerusalém, e até que o Espírito fosse derramado, e depois deveriam ir para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Os discípulos obedeceram isso, eles ficam em Jerusalém, o Espírito vem sobre eles de forma assim inexplicável, eles começam a falar em várias línguas, várias etnias, entendem toda aquela aparente confusão, né? Esse é o grande lance desse texto. Apesar de tudo ser estranho, o Espírito trazia clareza no meio daquele povo. Essa era a grande maravilha. E Pedro aproveita a fala de uns homens, achando que eles estavam bêbados,
E ele diz, não, nós não estamos bêbados, e ele começa a pregar, e depois daquela primeira pregação, mais de 3 mil homens, mulheres ali, foram batizadas, receberam o Espírito e se converteram ao Senhor Jesus. A igreja de Jerusalém, ela estava assim, com um ministério bem sucedido. Se você olhar lá o capítulo 4, você vai perceber que eles viviam o compartilhar, viviam todos os dias juntos, de casa em casa. À medida que alguém tivesse necessidade, eles vendiam os seus bens. E o texto vai dizer mais para frente que já não havia no meio deles alguém com necessidade. Então eles tinham assim um senso de missão muito claro, um senso de comunidade muito claro, e eles viviam muito bem em Jerusalém. Mas no capítulo 5 começa a acontecer os problemas, e no capítulo 6 nós temos a informação de que, por causa do crescimento da igreja, a demanda pastoral, não sei, a demanda eclesiástica cresceu, e as viúvas estavam sendo esquecidas do compartilhar diário das mesas. Os discípulos, eles começam a fragmentar o que nós conhecemos como ensino e prática. É a primeira vez que nós vemos essa diferença do que é ensino, o que é prática, e os discípulos falam mais ou menos assim: não é certo que a gente deixe de ensinar para cuidar das mesas, então nós temos que escolher homens que cuidem das viúvas, que cuidem do pobre, que cuidem dos estrangeiros, para que todos sejam assistidos e para que o ensino seja mantido dentro da nossa congregação. Foi bem assim que eles decidiram, no capítulo 6, escolherem 7 homens que seriam então os primeiros diáconos da igreja. E eles colocam nesse capítulo uma descrição muito clara e muito séria do que esses 7 homens deveriam ter. Pelo menos 3 características. Deveriam ter boa reputação, deveriam ser cheios do Espírito e deveriam ser sábios. Então eles olham para aquela congregação que tinha ali mais de 3 mil pessoas, e eles começam a escolher homens que se encaixassem nessas 3 categorias. E eles escolheram 7 homens. Aí você encontra nesse capítulo a lista desses 7 homens. Mas o que é engraçado é que Lucas, aquele que escreve esse livro, ele fala desses outros 6, mas para Estevão, ele gasta mais de 2 capítulos falando sobre Estevão, e dos outros 6 eles praticamente não falam mais nada. E além das 3 características que eu acabei de falar, Estevão ainda tinha outras características. Lucas fala que além de tudo aquilo, ele ainda era um homem cheio de fé, cheio de poder, cheio de graça e que operava muitos milagres. Então Lucas tem claramente uma preferência assim, em relação a Estevão, e é muito interessante pensar em como esse cara de fato era diferente. Porque se você ir para o macro, para o mínimo, você vai perceber que uma igreja de 3 mil pessoas, 7 foram escolhidos. E desses 7, ele ganha destaque. Então ele de fato era um homem de Deus. De fato era um cara que tinha entendido assim o evangelho com toda a sua clareza. E Estevão então, ele começa a se destacar muito na igreja. E por causa do seu destaque, brevemente ele começa a ser perseguido pelos homens da sinagoga. E ele começa a ser acusado de blasfemar contra o templo, contra Moisés, contra Deus e contra a lei. Por isso eles o levam para o Sinédrio, o lugar de julgamento, e ele é julgado pelo chefe ali do Sinédrio. E é muito interessante que Lucas coloca um negócio aqui, vocês vão ver hoje à noite sobre isso, quando vocês lerem esse texto, vocês vão perceber que Lucas fala que enquanto o Estevão era julgado, o seu rosto ganhou uma aparência como que de um anjo. E eu fiquei pensando assim, como é que faz, né? E se você perceber, você tiver alguns comentários, você pode abrir, a maioria deles não vai nem citar isso aqui. Porque de fato é muito difícil explicar como é que o rosto de alguém virou como que o rosto de um anjo. Porque todas as vezes que um anjo desceu na terra, ele era comum. Ninguém percebia o anjo. E aqui, a minha opinião pessoal, é que ele tinha uma aparência tão branda, tão simples, e ele não temia as acusações. Quem está escrevendo esse livro é Lucas, e provavelmente Lucas escreveu esse relato ouvindo de Paulo. Depois que se converteu, Paulo estava ali, antes de se converter, ele estava ali no julgamento de Estevão. Eu acho que Paulo se converteu, e ele lembrou de como Estevão, apesar daquelas acusações, não mudou o semblante, não caiu, não se desesperou, apenas ficou brando. Então, para mim, essa aparência de anjo, para mim, é só uma questão mais de expressão do que, de fato, uma aparência assim desconhecida. Porque se fosse desconhecido,
causaria uma certa estranheza e ninguém mais fala sobre isso. É muito interessante que quando ele começa a ser julgado, ele tem o direito de resposta. E aí você vai perceber que quando ele vai falar sobre o direito da sua resposta, ele resume o Antigo Testamento assim muito bem. Estevão, um homem extraordinário, ele vai falar, ele gasta aí quase uns 40 versículos falando sobre Abraão. Ele começa falando sobre Abraão, depois ele fala sobre Isaac, ele fala sobre Jacó, ele fala sobre Moisés, e aí ele gasta um tempo grande falando sobre Moisés, de quando ele saiu, de quando ele matou o rapaz, de quando ele foi chamado para libertar o povo, e depois ele fala sobre Josué, que foi quem entrou na terra com o povo, e ele pula para Davi, ele fala sobre Davi, ele fala sobre Salomão, explicando que Davi começou a construção do templo, mas foi Salomão quem concluiu, e é muito interessante que Estevão usa toda a sua sabedoria, porque ele tem pouco tempo para falar e ele usa exatamente os grandes homens do Velho Testamento. Ele faz um resumo assim que, na minha opinião, é o melhor resumo do Antigo Testamento, assim, o mais compacto e preciso que eu encontro na Bíblia. E é interessante que ele usava de tanta sabedoria que ele estava sendo acusado de blasfemar contra Deus, contra o templo, contra a lei e contra Moisés. Se você observar o discurso dele, gira em torno de Deus, do templo, da lei e de Moisés. Por isso, nesses versículos, ele fala 14 vezes a palavra Deus, como quem se defendia, não numa perspectiva assim de livramento, mas numa consciência de que ele estava em paz com Deus. Ele pula, ele fala muito sobre Moisés, ele fala sobre a lei, e ele explica a diferença do templo e do tabernáculo. Ele fala que Davi pediu a Deus um templo, mas Deus queria um tabernáculo. Ele fala aquele versículo assim, chave, que todo mundo fala, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Foi Estevão quem falou isso, porque Deus queria para o povo de Israel um tabernáculo que se movimenta, e não um templo estático. Por isso que quando Jesus fala que Jesus veio e habitou entre nós, esse verbo, essa questão habitar, significa tabernacular. Então ele é o tabernáculo de Deus, ele muda de endereço, ele não fica preso num lugar. Mas Deus permitiu que Davi tentasse e Salomão concluiu. No fim daquele diálogo de Estevão com aqueles homens, ele fala assim: e vocês mataram o justo de Deus. Então ele não omite Jesus, e é por causa disso que eles levam Estevão para fora da cidade, era um costume, e eles apedrejam Estevão, e Estevão morre ali. Esse é o panorama. Eu quero, assim, de uma forma bem simples, tentar tirar aqui para nós hoje 3 características da vida de Estevão que são, assim, desafios para nós. Não só são 3 características da vida dele, que nós vamos aqui ficar admirando a vida de Estevão, não. São 3 características que nós encontramos na vida de Estevão e que devem ser encontradas também na nossa vida. A primeira característica, que é clara aqui nesse texto, é que o seu caráter foi transformado. Capítulo 7, se você tem a Bíblia aí, versículo 11, 12 e 13 diz assim: então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Conforme Estevão foi ganhando assim muito destaque na igreja, como eu falei, ele ganhou, obviamente, muitos admiradores e muitos adversários. Eu acho que esses adversários começaram a seguir Estevão um pouco mais de perto, para ver se Estevão tinha alguma acusação, alguma falha no seu caráter, algum equívoco religioso. Eu acho que eles começaram a participar da intimidade de Estevão para achar alguma acusação que fosse suficiente para o levar até o Sinédrio. Mas nem esses homens que andaram de perto, que foram assim companheiros, que comiam na mesa, que partilhavam do pão, conseguiram encontrar na vida de Estevão um desvio de caráter. Eles não conseguiram fazer isso.
E é interessante que o texto deixa claro, a gente não percebe, mas o texto deixa claro que o único jeito de incriminar Estevão era mentindo contra ele. O único jeito. O texto fala que primeiramente aqueles homens tiveram que subornar pessoas e posteriormente tiveram que apresentar falsas testemunhas e suborno. Isso quer dizer que não havia na vida de Estevão uma forma verdadeira de apontar um equívoco de caráter. Só tem um jeito de levantar uma acusação contra esse homem de Deus: é mentindo e subornando. E quando eu penso nessa mentira e nesse suborno, quando eu preparava isso aqui, eu lembrei do capítulo 5 de Mateus, versículo 11, quando Jesus diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo dizerem todo mal contra vocês. Eu acho que Estevão assim cumpre plenamente essa fala de Jesus, e ele percebe que os irmãos dele, os amigos ali, os inimigos percebem que não existia como apresentar uma queixa diante dos homens que não fosse mentirosa. Esse homem teve um caráter transformado em todos os seus aspectos, E quando eu leio isso, eu pergunto assim para mim e para você: quando alguém nos acusa, a acusação ela é de mentira ou ela é fruto de uma verdade? Quando alguém fala para a gente assim: você é um mentiroso, a pessoa está dizendo verdade ou mentira? Quando alguém diz assim para a gente: você é um safado, ela está dizendo verdades ou mentiras? Quando alguém diz assim para a gente: você é agressivo, você machuca pessoas, você é promíscuo, você é levado pelo pecado, você é beberrão, você é podre, a pessoa está dizendo o quê? Mentiras ou verdade? Quando a nossa esposa, que aí fica um negócio mais certo, a nossa namorada ou os nossos amigos levantam uma acusação contra a gente, essa acusação é o quê? É de mentira ou é uma verdade? Se nós formos pensar aqui e sermos motivados pela vida de Estevão, eu acredito que Estevão ele cumpre plenamente o que a gente estava conversando ontem, e ele se encaixa naquilo que Paulo escreveu do homem irrepreensível. Porque o homem irrepreensível não é aquele que não erra, não é o inerrante. O homem irrepreensível é aquele que não tem como ser repreendido. Ele pode até errar, mas ninguém vê. É um erro assim que é coisa dele e de Deus. Ninguém chega nesse homem e consegue repreendê-lo, porque ele não tem falhas. E quando a gente fala sobre isso, fica um negócio meio assim, meio nebuloso. As pessoas não acreditam que é possível ser irrepreensível, é possível ter o caráter totalmente transformado. E Estevão mostra pra gente que é possível. É possível se apresentar diante de todos os homens sem ter como receber uma acusação que não seja de mentira. É possível. Essa é a primeira característica que Estevão nos ensina. Um caráter assim totalmente transformado. A segunda característica que ele nos ensina é que ele é um homem cheio do Espírito. Se você analisar esses dois capítulos, e uma parte do 8º também, você vai perceber que Lucas fala 3 vezes que Estevão era cheio do Espírito. 3 vezes. E mais uma vida cheia do Espírito aqui para Estevão, era uma vida que fizesse com que ele se parecesse cada dia mais com Cristo. Não assim que ele se tornasse o Cristo, mas se parecesse cada vez mais com o Cristo. Porque está cada vez mais difícil falar de ser cheio do Espírito. Porque está ficando assim, um negócio meio gnóstico. As nossas igrejas vão ficando cada vez mais gnósticas. Você fala de alguém que é cheio do Espírito, você pensa num cara que flutua, que vê coisas, que sonha, que tem visões, que sempre tem uma palavra. Você nunca pensa num homem comum. Eu sei porque viajando por aí, sempre que eu recebo uma informação de homens de Deus, homens cheios do Espírito, esses homens são cada vez mais distantes de pessoas. E o Estevão vai mostrar pra gente que ser cheio do Espírito é ter capacidade de encarar as piores coisas e não mudar. E não ter o seu caráter assim afetado pela circunstância. É impressionante o que Estevão faz aqui. A sua espiritualidade não era apenas ouvida,
a sua espiritualidade era vista. E quando a espiritualidade de Estevão foi vista? Nos piores dias. Nos piores dias, Estevão resolveu mostrar o quanto ele de fato era um homem de Deus, um homem cheio do Espírito. Isso aqui se revela de 3 formas nesse texto. A primeira forma que se revela que ele é um homem cheio de Deus, cheio do Espírito, é que ele não se desespera. Isso aqui assim é um lance para a gente mesmo. As acusações feitas a Estevão são acusações de mentira. Se fossem acusações de verdade, você vai concordar comigo? Quando alguém nos acusa com verdade, a gente até fica sem graça, a gente abaixa a cabeça, a gente às vezes até reconhece. Mas quando alguém vem para o nosso lado e faz uma acusação não verdadeira, poucas pessoas não se desesperam. Poucas pessoas ficam em silêncio. A maioria das pessoas vão revidar, vão se defender, vão se desesperar. Estevão não. Ele não se desespera. É muito interessante que aqui, quando Estevão é ofendido, ele apenas abaixa a cabeça e não é encontrado no texto nenhuma forma de desespero. E eu fico impressionado com Estevão, porque, na minha opinião, ele é um dos homens assim que mais se parecem com Jesus na Bíblia. Porque, por exemplo, quando Jesus está no Getsêmani, você lembra desse texto? O exército vem para pegar Jesus. Aí todo mundo tem acusações falsas contra Jesus, todos os caras são traidores, todos vêm pegar Jesus. E quando eles chegam no lugar onde Jesus está, Pedro tenta ali tomar uma atitude e você encontra um Jesus assim, tranquilo. A única coisa que Jesus fala é: eu não sei porque vocês vieram com armas aqui, porque eu estou aqui todos os dias. Era como se Jesus falasse assim: me mostra para onde que tem que ir, que eu vou. Eu sei para que eu vim. Então assim, quando Jesus ele está assim, no momento de maior angústia, e o exército chega para pegar, Jesus não se desespera, Jesus não se apavora, Jesus não grita: falsos, seus mentirosos. Ele não faz nada, ele apenas fala para onde que eu tenho que ir. E quando a gente lê Estevão, parece muito que é a mesma pessoa, parece que são os mesmos aspectos, porque as acusações são falsas, os amigos são traidores e ele não se defende. Ele não se defende. Eu quero pensar assim: e nós? São sempre perguntas assim que nos desafiam, né? Como que você lida com desafios? Você se desespera? Nossa, aconteceu um negócio assim, você perde cabeça, grita, chora, você fica ansioso, não consegue dormir, não consegue mais orar, não consegue compartilhar, ou você tem a tranquilidade de fazer com que a sua espiritualidade dê a você, nos piores dias, a paz. E diante assim do pior desafio da sua vida, você enfrenta aquilo sem se desesperar. Estevão assim, ele nos ensina isso de uma forma gritante. Quando os piores desafios batem na nossa porta, como é que nós respondemos? Desesperados ou em paz? Estevão mostra outra coisa: além de não se desesperar, Estevão não se defende. Isso aqui é brilhante, porque quando o sumo sacerdote faz as acusações, o sumo sacerdote pergunta para ele: é isso mesmo? Você tem alguma coisa para dizer? E Estevão não se defende, ele apenas aproveita o tempo que ele tem para falar, para fazer um resumo de todo o Antigo Testamento e chegar em Jesus e dizer para os caras: vocês mataram o justo. Mas ele não se defende, ele não fala assim: cara, quando você tem que se defender, tudo que você precisa é de alguém perguntar se você quer falar alguma coisa. Fala: e aí, você vai num fórum lá, tá, chegou a tua vez, você se defende. Naturalmente, assim, a posição de Estevão seria dele falar assim: ó, eu estou sendo injustiçado aqui, eu não tenho culpa, eles são mentirosos, aqueles ali foram subornados, eu estou aqui como alguém que não sabe nem o que está fazendo aqui. Mas Estevão não faz isso. E se você olhar na Bíblia, tem outro homem que não faz isso, tem outro rapaz assim que não faz isso. Quando Jesus está sendo julgado por Pilatos, Pilatos termina a acusação e fala assim, termina aquele período e fala assim para Jesus e para todo mundo: esse homem não tem acusação,
não tem como incriminar esse homem. É tudo que Jesus precisa. Porque se tem alguém que podia soltar Jesus naquele momento, quem que era? Era Pilatos. Mas Jesus, ele não aproveita aquele tempo e fala assim: tá vendo, gente? O Pilatos está falando, eu não tenho acusação, eu estou aqui sem saber o que fazer, eu sou livre, eu sou um rapaz que está sendo traído pelos amigos, eu fui traído pela família, eu quero meus direitos, isso aqui é danos morais, cadê meus advogados? Ele não perde a cabeça. O que Jesus faz? Nada. Jesus não responde, ele fica em silêncio, ele não se defende, e Estevão não se defende. E a pergunta é: quando nós temos desafios pela nossa frente, e as pessoas vêm e nos fazem uma acusação que não é verdade, não é verdade o que eles estão falando da gente, como é que nós reagimos? Nós ficamos em paz, não nos defendemos, ou nós gastamos toda a nossa energia tentando livrar a gente daqueles homens que estão nos acusando? Nós temos que aprender um pouco disso aqui, porque metade da nossa vida quase é gasta se defendendo, se poupando. E quando nós encontramos com Estevão e com Jesus, os dois têm a mesma característica: eles não se defendem nem quando a acusação é falsa, muito menos se fosse verdadeira. Nós nos defendemos quando a acusação é verdadeira e mais ainda quando a acusação é falsa. A gente mobiliza o mundo para vir do nosso lado. Estevão não. Estevão simplesmente aproveita aquele tempo para falar mais um pouco do Evangelho e ainda para julgar, para apontar aqueles homens como aqueles que mataram Jesus. Então ele não se desespera, ele não se defende. E a terceira característica desse ponto é que Estevão perdoa. Nos últimos momentos da vida, o último suspiro da vida de Estevão, ele olha para aqueles homens que estavam ali apedrejando ele, e ele faz a seguinte oração. Ele ora a Deus dizendo assim: Deus, não os considerem culpados. Estevão é um homem desculpado, que se tornou culpado por uma mentira, e está orando pelos culpados, pedindo que eles fossem desculpados. Se você pensar, teve outra pessoa que fez essa oração. Se você for para a cruz, você vai encontrar Jesus dizendo as mesmas palavras: Deus, não lhes impute esse pecado. Não lhes impute esse pecado. Estevão, ele prefere terminar a vida dele, dando assim a chance de Deus perdoar aqueles caras que tinham apedrejado ele. Me explica isso. Como é que nós terminaríamos a nossa vida se diante de nós estivesse todos os homens e mulheres que nos apedrejaram? Se Deus perguntasse para nós assim: qual é a oração que você quer fazer? Quais seriam as nossas últimas palavras? Talvez seria igual dos discípulos, né? Quer que eu mande fogo aqui do céu? Eu peço que chuva de pedra, vamos dar uma ira aqui de Deus. Não. Estevão, ele não termina assim. Ele termina a vida orando pelos homens que o mataram. E é impressionante que Estevão revela a sua espiritualidade, então, de uma forma que nós precisamos entender aqui. Pelo menos é algo que tem falado muito comigo. Estevão, ele está praticamente dizendo que ele aprendeu com Jesus, que Jesus não era apenas aquele que fez todas as coisas por ele, mas que Jesus era aquele que fez todas as coisas por ele, que ele tem que fazer pelos outros. Ele aprendeu que Jesus fez tudo aquilo por ele, e ele deveria fazer exatamente igual pelos outros. Então Estevão mais ou menos nos ensina assim: se Jesus falou que nós temos que amar, nós vamos amar. Se ele falou que nós temos que dar outra face, nós vamos dar outra face. Se ele falou que nós não podemos nos desesperar, não podemos viver ansiosos, nós não vamos viver ansiosos. Se ele falou que nós não temos que nos defender, nós não vamos nos defender. Se ele falou que nós vamos no último dia de morte e vamos ter que orar pelos nossos inimigos, nós temos que orar pelos nossos inimigos. Jesus aqui, pelo menos para Estevão, não é aquele que salva Estevão da morte.
É aquele que dá a chance de Estevão testemunhar sobre a vida na morte. Não é aquele só que trouxe assim para Estevão todos os benefícios do reino. É aquele que deu para Estevão todas as possibilidades de viver a mesma vida que ele viveu. E nós temos que entender isso. Porque eu estou caminhando aqui, estou viajando, estou conversando em casa, e tem sido assim motivo até de chacota. Porque eu acredito que nós podemos ser como Jesus. Eu acredito que nós podemos perdoar como Jesus. Eu acredito que nós podemos abraçar como Jesus. Eu acredito que nós podemos amar como Jesus. Porque está existindo no nosso meio, além de um negócio meio místico, um reducionismo. Se o Espírito que existe em nós é o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, por que nós não perdoamos como Jesus? Por que nós não amamos como Jesus? E por que um homem normal, que não é Deus, e aí quebra todo a nossa tese, né? Que Jesus é Deus, então não vale. Por que um homem que não é Deus consegue amar como Jesus, e consegue terminar a vida orando como Jesus, e consegue terminar sem se desesperar, e consegue terminar sem se defender? Porque talvez Estevão assim não foi doutrinado pelos homens assim do nosso país. Talvez ele acreditava, se o Espírito que estava em Jesus está em mim, eu posso fazer tudo o que ele fez. E eu acredito nisso. Eu acredito que a gente vai terminar a nossa velhice assim, muito parecido com Jesus. Muito parecido com Ele. Olhando como Ele olha, ouvindo como Ele ouve. E abraçando como Ele abraça, e vivendo comunidade como Ele quer que a gente viva. Então, o Estevão assim, ele vem dar para a gente toda a palavra que nós precisamos ouvir. Não é só Jesus. Não é só Jesus. Homens e mulheres normais conseguem viver uma espiritualidade como Jesus. Então ele nos ensina que ele tem um caráter transformado, que ele é um homem cheio do Espírito, e o terceiro, assim, a terceira característica que eu vejo nesse texto é que Estevão marcou a história, né? Estevão marcou a história. Se você observar o capítulo 7, versículo 60, e o capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considerem culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para regiões da Judéia e de Samaria. Presta atenção. Quando a gente começou aqui hoje, eu falei para vocês que no capítulo 1, Jesus tinha pedido para os discípulos ficarem em Jerusalém até que o Espírito fosse derramado. Nós estamos no capítulo 8 e a igreja não saiu de Jerusalém. Isso aqui pode ser até um pouco crítico assim da minha parte, mas eu acho que a igreja não saiu de Jerusalém porque estava tudo dando certo. Os dízimos cresceram, cada pregação era 3.000, 2.000, a igreja teve uma demanda estrutural muito grande, e eles não perceberam que eles não cumpriram o que Jesus tinha falado. Eu acho que se não fosse Estevão, teria sérias assim, chances e possibilidades da igreja estar em Jerusalém até hoje. O que acontece é que a igreja de Jerusalém, ela se estagnou, ela se fechou. Ela não foi mais para fora, porque estava tudo dando certo. Os irmãos estavam chegando, os ministérios estavam bombando, os outros estavam sendo ordenados, diaconia crescendo, equipe pastoral, ministério, as crianças, a cidade, não havia entre eles quem tivesse dificuldade. Então eles não saem de Jerusalém, e aí Estevão vai, ele simplesmente morre. E por causa de Estevão, você leu aí comigo, por causa de Estevão, começou-se uma grande perseguição com a igreja, e a igreja saiu de Jerusalém. E fala para mim, para onde a igreja foi? Para a Judéia e Samaria, para o lugar onde ela nunca devia ter deixado de ir. Eles foram assim, levados por Deus, pelo Espírito de Deus, fugindo como desesperados, não sabiam, como loucos correndo na rua. Eles foram parar exatamente no lugar onde Deus mandou eles irem. Mas eles só fizeram isso porque um homem
se sacrificou ali. Porque um homem levou a sério a vida espiritual. Porque um homem teve o seu caráter tratado. Porque um homem não se desesperou. Porque um homem não se defendeu. Porque um homem perdoou os acusadores. E esse homem não ficou para ver. Não ficou para ver a igreja sair de Jerusalém. Esse homem simplesmente adormeceu. Morreu. E a igreja foi para Jerusalém, foi para a Judéia, a igreja foi para Samaria, e depois da conversão de Paulo, o texto diz que Paulo também estava ali, então eu acho que Estevão também foi um grande exemplo da vida de Paulo, e Paulo levou a igreja também para onde ela devia ir, que é aos confins da terra, que segundo a maioria dos estudiosos é Roma. Então, se você ler até o final de Atos, você vai perceber que Paulo está lá em Roma, preso. É como se Lucas tivesse escrito assim: está tudo certo, a igreja estava em Jerusalém, foi para a Judéia, Samaria e chegou até Roma. Mas se um homem não tivesse sofrido por isso, talvez os irmãos estavam lá até hoje e nós não estaremos aqui. Isso assim, todas as vezes que a gente fala de marcar a história, e o Carioca na semana retrasada, ele deu um exemplo muito bacana que é do Luther King, e de tantos homens, né? O próprio Moody, Calvino, Lutero, Zwinglio, tantos homens de Deus que passaram pela história e foram marcantes, foram pontuais para a história cristã, não só no Brasil como toda a Europa. Esses homens assim sofreram. E a gente fica pensando que para marcar história, só marca história quem é grande, quem faz muitos milagres, quem vira um pregador de multidões. Não, talvez eu e você não sejamos homens assim, nem mulheres assim. Talvez eu e você vamos marcar a vida de alguém. E isso é grande. O problema é que nós talvez não estejamos vivendo como temos que viver. Aqueles que vivem para marcar, aqueles que vivem para abençoar, aqueles que vivem para abraçar, aqueles que vivem para amar, e aqueles que marcam mesmo sem querer. Ou você acha que Estevão achava assim: se eu morrer agora, o Espírito vai levar todo mundo para a Judéia e Samaria? Ele não sabia disso, e talvez nunca vai saber. Nós sabemos disso. A pergunta é: e nós? Nós vamos marcar a vida de quem? E aí também fica outra utopia. Não, nós não conseguimos, nós somos muito pequenos, nós não sei o que lá. E eu sempre discordo disso. Eu sempre discordo disso. A vida de Moody assim me encanta. Porque diz a história que Moody, ainda quando adolescente, ele estava passando por uma igreja cristã e ele entrou na igreja. E quando ele entrou na igreja, o pastor estava concluindo o sermão e o pastor dizia assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem ou uma mulher totalmente entregues em suas mãos. Ele só pegou o final do sermão. A história diz que ele se ajoelhou e orou dizendo a Deus assim: eu quero ser esse homem. Só isso. E também diz a história que provavelmente só diante dos sermões de Moody, mais de 500 mil pessoas se converteram. Porque ele ouviu a voz. Ele só respondeu assim: eu quero ser esse homem. E ele pagou um preço. Mas talvez eu e você, como eu já falei, não sejamos o Moody. O problema é quem que você vai ser. Qual é o marco que você quer deixar para nós aqui? Se acontecer alguma coisa aí, e aí a gente perder a vida amanhã, qual vai ser as lembranças que vão ficar aqui? De um homem e de uma mulher que tinha quantos sonhos? Que marcou quantas vidas? Que lutou por quem? Que lutou por qual causa? Eu acredito em mim, em vocês e em nós. Entenderam? Em mim, em você e em nós. Qualquer um pode entrar aqui e falar assim: não, daqui se espremer não sai nada. Eu discordo assim grandemente. Eu acho que nós podemos causar assim um grande impacto na vida de muitas pessoas. O que talvez está faltando é a gente se ajoelhar e falar para Deus: eu quero ser esse homem. Eu quero ser essa mulher. E para onde nós vamos? Ninguém sabe. E se nós não chegarmos lá, não tem problema. Não tem problema. Porque nós temos que chegar exatamente onde Deus quer. O que não pode acontecer com a gente é a gente ficar no lugar onde Deus mandou a gente sair de lá. E o Espírito vir aqui e levar para a gente uma perseguição, para a gente perceber que a gente tem que acordar. Então assim, concluindo, meus irmãos,
esse texto aqui, ele mexe comigo assim de uma forma que me constrange mesmo. Me constrange muito. Eu fiquei assim, me preparando durante a semana toda, pensando na vida de Estevão. A gente não tem informação da família dele, é muito breve o relato, mas eu fiquei assim, constrangido com essas características. Pensar que um homem não tinha como ser repreendido, tinha um caráter assim, que para alguém levantar alguma acusação contra ele, tinha que ser mentira. Pensar que um homem, ele enfrentava os piores dias dele sem desespero, sem autodefesa e perdoando os inimigos. E pensar que um homem tão simples fez com que a igreja chegasse onde ela chegou, por causa de uma decisão de perdão e de levar a espiritualidade assim a sério. Isso me constrange muito, e é por isso que eu quero orar aqui nessa noite, assim, fim de tarde, né? E eu queria que você gastasse um tempo meditando sobre essas 3 características, né? Sobre a característica do seu caráter. E aí você tem que pensar que caráter não tem a ver com exposição. Eu gosto muito de um homem que fala que caráter é aquilo que a gente faz quando ninguém nos vê. Então, desafiando assim, como que está o seu caráter? A sua capacidade de transformação. Como é que está também a sua vida espiritual? Será que eu e você podemos ser apontados como homens e mulheres cheios do Espírito, que traduzem a sua espiritualidade toda nos momentos mais difíceis da nossa vida? Quando todo mundo acha que não vai dar mais nada, a gente consegue reverter tudo aquilo em paz. Será que nós estamos vivendo isso? E também queria fazer você refletir e me fazer refletir acerca de qual é a nossa marca aqui. O que nós vamos deixar? O que vão falar da gente quando a gente não estiver mais aqui? Parece papo de velho, mas não é. É papo de alguém que quer viver o Evangelho. Então você tem um minuto aí para orar. Quero chamar o Rafa aqui, pedir para ele fazer uma oração aqui em forma de música. Enquanto o Rafa ora com a sua música, eu quero pedir que você abaixe sua cabeça e que você pensasse acerca disso. Talvez você esteja vivendo os piores dias e a tua espiritualidade não tem sido suficiente para encarar esse desafio. Talvez você tenha vivido assim em tempos de grandes desvios de caráter e você tem vivido uma vida medíocre diante de Deus, medíocre diante de seus amigos, medíocre diante de sua família, e talvez você não esteja deixando nada para cá. Talvez a sua vida seja praticamente insignificante. Você não tem tentado significar nada para ninguém. Então vamos orar, vamos ter um tempo de reflexão, e que no fim dessa música nós possamos sentir de Deus assim o que de fato nós devemos viver. Então tenha um tempo com Deus, tenha um tempo em silêncio.